Oeste Rural, o programa que dá às famílias do campo a importância que elas merecem. Domingo às 8h30. Oferecimento Sistema OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Cristal Poços, do Sul ao Nordeste, perfurando poços em até 12 pagamentos. DM Auto, acelere o seu Chevrolet 0 km. Vem para DM Auto, Chapecó, Pinhalzinho e Xanxerê. Confortim, distribuidor Microgel. Seu solo produz mais com a biotecnologia Microgel. E Piazza Tratores, concessionária New Holland, para Chapecó, Xanxerê e Abelardo Luz. Bom dia! A estiagem em alguns municípios gaúchos está provocando redução na produção de leite e as lavouras de soja estão seriamente ameaçadas. As lavouras localizadas nos municípios de São Luís Gonzaga, São Gabriel e Porto Xavier registram as maiores perdas, segundo os técnicos da Emater Ascar do Rio Grande do Sul. Na região Nordeste, a situação é de desespero entre agricultores familiares, pela perda das lavouras de milho para silagem e pela falta de água para os animais. Em nossa região, porém, a situação é bem diferente. O programa Giro da Safra do Milho, realizado recentemente pela EPAGRE em 85 propriedades no interior de Chapecó e Xanxerê, apontou uma super safra, com uma produção superior às registradas nos últimos anos. Em algumas propriedades, a produção chegou a 200 sacas por hectare. E em muitas lavouras ainda prossegue a colheita de milho para silagem. Confira agora outros assuntos do programa de hoje. Você vai conhecer o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, desenvolvido pelos técnicos da Estação Experimental da EPAGRE de Campos Novos. Assim nós temos a produção dos alimentos dos animais aqui na lavoura, seja na forma de silagem de milho ou de grãos de milho, e ao mesmo tempo que usamos os dejetos dos animais para fertilizar as lavouras. Cooper Auriverde realiza o primeiro CEDITEC, mostras de tecnologias agrícolas, junto à sua unidade graneleira na BR-282 em Maravilha. Atendendo à demanda do próprio produtor e também dos nossos parceiros, nós investimos aqui então numa área definitiva e criamos o Centro de Difusão Tecnológica Auriverde. E se você estava de férias e não viu, o Oeste Rural reprisa um compacto da histórica chegada das primeiras sementes de soja ao Brasil há 100 anos. Agora, no Oeste Rural, que volta depois dos comerciais. Quando você pensa em cooperativismo, aposto que a primeira coisa que vem à mente não é algo do cotidiano, né? Mas não é bem assim. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, fornecendo produtos para o nosso consumo. Nas clínicas e hospitais, o melhor atendimento de saúde. No transporte, que oferece mais agilidade nas nossas estradas. Na geração e distribuição de energia que chega às nossas casas. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. A Cristal Poços realiza a perfuração de poços com até 1.800 metros e alta vazão para pagamento em até 12 vezes. A Cristal faz todo o processo de licenciamento ambiental e atende o sul do Brasil, centro-oeste e nordeste com pivôs de irrigação. Entre em contato com a Cristal Poços em Chapecó pelo WhatsApp 99973-1535 e tenha água de qualidade em sua propriedade. S10 High Country, sua picape Chevrolet. Com o motor turbo diesel mais eficiente, a S10 é ideal para o campo, cidade e viagens. Na DM Auto Chevrolet, você encontra condições especiais para produtor rural e CNPJ. Aproveite e viva essa experiência única de ter uma S10 High Country. Venha para a DM Auto Chevrolet. Se você procura peças com custo-benefício para a sua máquina pós-garantia, Fleet Pro é a escolha certa. As peças Fleet Pro passam por validações seguindo as normas da CNH, com testes em campo em suas reais aplicações, oferecendo a garantia que as peças paralelas não oferecem. Quer peças acessíveis e com qualidade? Venha na Piazza Tratores e adquira aqui a linha Fleet Pro.
Piazza Tratores e New Holland, sempre com você. A empresa L3 Energia não para de entregar usinas solares para investidores e empresários rurais. Veja o que diz o sócio proprietário Edson Bardelotto. Pessoal, estamos aqui em Linha Pinhal, Ceará, entregando mais uma obra da L3 Energia. Uma obra excelente para você que quer investir aí, quer ganhar dinheiro com energia solar. Nos procure que vamos ter o maior prazer em atendê-los. L3 Energia e Construtores Bardelotto, telefone 99914-1157, bairro Santa Maria, Chapecó. 26º Itaipu Rural Show, o universo do agronegócio num só lugar. De 19 a 22 de fevereiro, a Cooper Itaipu de Pinhalzinho te espera para a maior exposição agro de Santa Catarina. 200 mil metros quadrados de inovações agrícolas e agropecuárias. Exposição e julgamento de animais. Itaipu Leite Show. Venha conhecer a qualidade da linha de rações animais Itaipu. Preço especial no evento. Acesse itaipururalshow.com.br e siga nosso Instagram, @Cooper Itaipu. 26º Itaipu Rural Show, 19 a 22 de fevereiro. Abrimos o programa de hoje informando sobre a situação dramática que vivem os produtores de soja do Rio Grande do Sul, com a estiagem que já dura cerca de 2 meses. Pois a soja completa um século de existência desde sua chegada à região de Santa Rosa, trazida por um pastor luterano. Reveja então essa história contada por seu neto, também pastor, na Fé na Soja em novembro passado. O Walter é neto do pastor Albert, que trouxe os primeiros grãos de soja para o Brasil. Walter, seu avô trouxe um punhado de grãos de soja, né? E esses grãos que mudaram a história do país, né? Como é que foi essa história? É uma história muito interessante. Na verdade, é uma história comovente, porque foi a irmã dele que sugeriu que ele pusesse um punhado de sementes de soja numa garrafa e que a garrafa fosse bem selada e que fosse estocada no meio das suas roupas num baú. Eles saíram de Nova York, do porto de Nova York, no dia 6 de outubro de 1923. Chegaram aqui em Santa Rosa no dia 12 de novembro do mesmo ano, 1923. E disse a minha avó, com quem eu visitei muitas vezes em Nova York, depois de mudar para os Estados Unidos, disse ela que o vô não se preocupou nem de tirar as malas e bagagens da charrete quando voltaram da estação de trem, mas ele, assim que chegaram aqui, ele tirou a garrafa de soja do baú e foi na horta plantar as sementes de soja. O primeiro ano a soja não produziu muito, o que não é extraordinário, porque quando se levam sementes de um continente para o outro, elas precisam se aclimatar e não produzem do mesmo jeito, leva um tempinho para elas se acostumarem. E foi isso que aconteceu. Mas todos os anos aumentava a produção. Então, no primeiro ano de 160 sementes, um punhado, 160 sementes de soja, ele tirou 320. Mas no ano seguinte, duplicou isso de novo e mais que duplicou. E cada ano depois, mais e mais produziram. Tem uma carta que ele escreveu em alemão, traduzida, onde ele está incentivando os colonos aqui da região a plantarem soja por causa do retorno. Porque ele diz que não tem outro grão que dá um retorno tão grande, tão alto. E ele fala de um pé de soja produzir 400 grãos, o que é uma coisa incrível. E foi assim que a soja se espalhou, porque de cada safra que ele conseguiu, ele dizia assim: eu vou ficar com a metade e plantar eu mesmo, mas a outra metade eu vou distribuir para outras pessoas. E ele instruía as pessoas assim: quando vocês plantarem essas sementes, a metade do que vocês colherem, vocês dão para os vizinhos, para os parentes, para seja lá quem for, para eles também produzir. E o Walter é pastor da Igreja Luterana, e assim como o avô, né, que também era pastor, era dos Estados Unidos e veio morar aqui em Santa Rosa, né? Como é que foi essa história também? Ele na verdade queria ser missionário na China. E foi justamente a época da Primeira Guerra Mundial que a China fechou as portas para estrangeiros.
Então ele tentou por um tempo para ir para a China e não conseguiu licença para ir para a China. Então, no final das contas, ele decidiu vir para o Brasil porque ele já tinha 2 irmãos aqui nessa área do Alto Uruguai que eram pastores aqui. Então ele seguiu os 2 irmãos mais velhos e ele veio aqui para Santa Rosa. E o Walter também fez questão de destacar, né, em uma das falas aqui na feira, que é gaúcho, né? Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre e tenho muito orgulho de poder dizer isso. E já mora há quanto tempo nos Estados Unidos? Eu moro fora do Brasil mais de 50 anos agora e morei na Europa também, mas a maior parte desse tempo nos Estados Unidos. Um relato extremamente fiel e verdadeiro sobre a principal cultura do agro brasileiro, desde a sua chegada ao Brasil há 100 anos. Veja depois dos comerciais. Cooper Auriverde realiza o primeiro CEDTEC, mostra de tecnologias agrícolas, para associados e empresas parceiras, junto à sua unidade graneleira na BR-282, em Maravilha. Em instantes, o Oeste Rural volta já. Oeste Rural, oferecimento Sistema Sesc. Cristal, perfuração de poços em 12 pagamentos. DM Auto Chevrolet. Confortim, distribuidor Microgel. E Piazza Tratores, concessionária New Holland. Se você procura peças com custo-benefício para a sua máquina pós-garantia, Flit Pro é a escolha certa. As peças Flit Pro passam por validações seguindo as normas da CNH, com testes em campo em suas reais aplicações, oferecendo a garantia que as peças paralelas não oferecem. Quer peças acessíveis e com qualidade? Venha na Piazza Tratores e adquira aqui a linha Flit Pro. Piazza Tratores e New Holland, sempre com você. Ao sair ou voltar de férias, faça uma revisão no sistema elétrico do seu veículo. Passe na Urutu e verifique faróis, vidros elétricos, motor de partida e bateria. Evite aborrecimentos, ponha uma bateria Moura ou Eliar e rode tranquilo. Urutu. As baterias de 7 vidas. 26º Itaipu Rural Show, o universo do agronegócio num só lugar. De 19 a 22 de fevereiro, a Cooper Itaipu de Pinhalzinho te espera para a maior exposição agro de Santa Catarina. 200 mil metros quadrados de inovações agrícolas e agropecuárias. Loja própria com os melhores e mais modernos implementos agrícolas no coração do parque. Garantimos um ótimo negócio. Acesse itaipururalshow.com.br e siga nosso Instagram, @Cooper Itaipu. 26º Itaipu Rural Show, 19 a 22 de fevereiro. Atenção para esta super oferta de tela Santin. Rolo de cordoalha Nelore Morlan 250 metros por somente R$ 369,50, somente enquanto durar o estoque. E para aumentar a segurança de sua residência e empresa, conheça o seu amplo showroom, com inúmeros modelos de telas gradis, concertinas e muito mais. Tela Santin, escritório e vendas na rua 21 de abril, em frente à indústria, em Chapecó. Momentos e pratos especiais com um sabor inigualável conquistam o mais exigente paladar. No almoço ou no jantar, na confraternização da empresa ou no seu aniversário, vem para a Churrascaria Bedim. Aqui, tudo é feito com amor. Avenida Senador Atílio Fontana, 2671E, bairro EFAP. E a Cooper Auriverde reuniu associados e empresas parceiras em sua unidade graneleira de Maravilha para a realização do primeiro Centro de Difusão Tecnológicas, que substituiu o seu tradicional encontro de colhedores e transportadores. Veja na matéria do programa Cooperativismo em Notícia. O evento, promovido pela cooperativa Auriverde, aconteceu na unidade de recebimento de grãos em Maravilha, Santa Catarina. E durante 2 dias foi assim, do sol ao anoitecer. Atendendo à demanda do próprio produtor e também dos nossos parceiros, nós investimos aqui então numa área definitiva e criamos o Centro de Difusão Tecnológica Auriverde.
com o objetivo de nós fazer uma ponte entre a ciência, a tecnologia, a inovação com o produtor. Hoje nós estamos com mais de 70 expositores no evento, então desde produtos químicos, a semente de soja, milho, obtentores genéticas, contabilidade fiscais, implementos agrícolas, drone, então estamos com bastante inovação, bastante empresa hoje no campo que atende praticamente todo o produtor, né? Então diversifica bastante a área. Tudo que o produtor precisa na propriedade, praticamente. Né? E o destaque especial foi o Dia de Campo Delas, dedicado às mulheres do agro. É que as agricultoras da região acompanharam palestras simultâneas e demonstrações no campo em grupo. E uma das palestras foi sobre a devolução de embalagens. Sustentabilidade, falando assim, é a nossa empresa e as propriedades deles. Então, a economia circular entra nessa parte da logística reversa das embalagens vazias dos defensivos agrícolas. O ponto principal assim, que a gente vê, né, é a falta de tempo na organização da devolução dessas embalagens. É orgulho de participar do evento assim, que a gente aprende sempre um pouco a mais. Hoje aqui, o que vocês aprenderam? De limpar a embalagem, lavar a embalagem ali, como cuidar o agrotóxico. E isso no dia a dia lá da propriedade vai ajudar muito? Muito, muito. Outro destaque da abertura do SEDTEC foi o economista Paulo Molinari. Ele ressaltou sobre o mercado de grãos e commodities dessa safra. Safra de soja recorde no Brasil. Com o câmbio desvalorizado, coloca o Brasil sob pressão no mercado internacional. Isso derruba Chicago e derruba prêmios. Então, às vezes, o produtor fica angustiado de que vê o câmbio explodindo e o preço da soja não sobe, é porque tem outras duas variáveis, que é Chicago e câmbio. Então, vai ser um ano novamente de ajuste de preço. Por isso que nós vínhamos falando para o produtor travar os custos antes, né? E agora nós vamos sofrer a entrada da safra brasileira e argentina a partir de fevereiro. E de estande em estande, os produtores confirmaram o que há de melhor na inovação. A FECOAGRO recebeu os produtores num estande cheio de conhecimento, até porque compreender a importância do fertilizante na cultura que plantam é imprescindível. A gente trouxe o que a gente trabalha de tecnologias, tanto na cultura do milho, quanto na cultura do soja, que são as principais culturas aqui da nossa região, e também a pastagem, que o pessoal trabalha com gado e leite, né? Então isso a gente está expondo aqui e explicando para o associado e para o cliente sobre as diferenças entre as tecnologias da FECOAGRO e, através delas, posicionando corretamente cada fertilizante para cada cultura. Né? Aplicar na propriedade, porque esse é o objetivo do SEDTEC e que foi concluído com sucesso. Parabéns à grande família Auriverde, diretoria, colaboradores e associados, que agora tem o seu próprio campo de difusão tecnológicas. Parabéns também pelos 57 anos de fundação comemorados na última terça-feira. Veja a seguir. Conheça o Sistema Integração Lavoura-Pecuária desenvolvido pelos técnicos da EPAGRE de Campos Novos. Essa, o Marcos, motorista de aplicativo, e a esposa Tajamara vão gostar em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural, oferecimento Sistema OSESC. Cristal, perfuração de poços em 12 pagamentos. DM Auto Chevrolet. Confortim, distribuidor Microgel. E Piazza Tratores, concessionária New Holland. Quando você pensa em cooperativismo, aposto que a primeira coisa que vem à mente não é algo do cotidiano, né? Mas não é bem assim. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, fornecendo produtos para o nosso consumo. Nas clínicas e hospitais, o melhor atendimento de saúde. No transporte, que oferece mais agilidade nas nossas estradas. Na geração e distribuição de energia que chega às nossas casas. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. Aqui
Cristal Poços realiza a perfuração de poços com até 1.800 metros e alta vazão para pagamento em até 12 vezes. A Cristal faz todo o processo de licenciamento ambiental e atende o sul do Brasil, centro-oeste e nordeste com pivôs de irrigação. Entre em contato com a Cristal Poços em Chapecó pelo WhatsApp 99973-1535 e tenha água de qualidade em sua propriedade. S10 High Country, sua picape Chevrolet. Com motor turbo diesel mais eficiente, a S10 é ideal para o campo, cidade e viagens. Na DM Auto Chevrolet, você encontra condições especiais para produtor rural e CNPJ. Aproveite e viva essa experiência única de ter uma S10 High Country. Venha para a DM Auto Chevrolet. Não importa a marca ou modelo do seu veículo, uma hora ele vai precisar da assistência da Urutu Elétrica e Baterias. Baterias Moura é muito mais bateria. Consertos de motor de partida, alarmes, vidros elétricos e presta socorro onde você estiver. Urutu Elétrica, na General Osório em Chapecó. As baterias de 7 vidas. Oeste Rural, o programa que dá às famílias do campo a importância que elas merecem. Domingo às 8h30. Oferecimento Sistema OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Cristal Poços, do sul ao nordeste, perfurando poços em até 12 pagamentos. DM Auto, acelere o seu Chevrolet 0 km. Vem para DM Auto, Chapecó, Pinhalzinho e Xanxerê. Confortim, distribuidor Microgel. Seu solo produz mais com a biotecnologia Microgel. E Piazza Tratores, concessionária New Holland, para Chapecó, Xanxerê e Abelardo Luz. Mostramos no último domingo o sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, para oferecer sombreamento e pastagem aos animais. Veja agora o sistema ILP, criado pelos técnicos da Ipagre de Campos Novos. O revezamento de atividades como a agricultura e a pecuária dentro de uma mesma propriedade é uma das alternativas para quem busca a produção sustentável no campo. Isto porque o sistema oferece benefícios para as duas atividades e ainda garante economia e rentabilidade ao produtor. Na Estação Experimental de Campos Novos, o pesquisador da Ipagre, Milton da Veiga, conduz vários experimentos que mostram a eficácia do sistema. Aqui nós temos lavoura de milho, lá na frente pecuária, atividades importantes da agricultura familiar catarinense. O que os pesquisadores buscam hoje é a integração desses dois sistemas de produção, formando assim um ciclo sustentável dentro da propriedade rural. Esta lavoura de milho já é fruto do Sistema Integrado de Produção. Aqui nós encontramos diversos experimentos e cada um com objetivos específicos. Milton explica como é a produção integrada de lavoura e pecuária e as vantagens do sistema. Bem, a ideia principal é fazer um estudo em que envolva o ciclo lavoura e pecuária dentro de cada propriedade rural. Assim nós temos a produção dos alimentos dos animais aqui na lavoura, seja na forma de silagem de milho ou de grãos de milho, e ao mesmo tempo que usamos os dejetos dos animais para fertilizar as lavouras. Então, nesse ciclo virtuoso dentro da propriedade, nós estamos tornando a produção mais sustentável aqui em cada uma das propriedades. Para o produtor adotar esse sistema de produção integrada, lavoura e pecuária, quais são os cuidados que ele deve observar? Bem, os principais cuidados dizem respeito ao manejo dos animais enquanto eles estão numa lavoura. Porque a dinâmica da lavoura é um pouco diferente de uma pastagem perene. Então, se houver um excesso de pisoteio dos animais, o solo vai compactar e vai reduzir a produtividade da cultura de verão, no caso, esse ano o milho em sucessão ou qualquer outra cultura que a gente venha a cultivar em sucessão à pastagem.
Vários estudos vêm sendo realizados contemplando a produção integrada de lavoura e pecuária. A quantidade de dejetos a ser utilizada faz parte da pesquisa e pode trazer a solução para um velho problema em Santa Catarina. Nós temos uma preocupação com a correta destinação dos dejetos animais, principalmente dejetos de suínos. E muitas vezes ocorre que o agricultor, o suinocultor, ele tem uma unidade de criação de suínos muito grande e não tem área suficiente para distribuir os estercos de uma forma adequada. Então, nessa situação, ele tem duas opções. Ou ele fornece o esterco para outros agricultores aplicarem nas lavouras, ou ele pode utilizar um sistema mais intensivo de produção na sua propriedade, que resulte em uma exportação grande de nutrientes e, com isso, então, ele consiga aplicar uma taxa maior de fertilizante na forma de dejeto líquido de suínos. Por isso que nós sempre procuramos dizer que o sistema integrado de produção, ele tem uma visão micro, mas também tem uma visão maior, chegando até inclusive na questão da emissão de gases de efeito estufa, melhoria da qualidade do solo e a qualidade ambiental de uma forma geral. Não é de hoje que o produtor utiliza o plantio de lavouras para recuperar a capacidade produtiva dos pastos e do solo. Mas com o avanço da pesquisa, técnicas mais modernas passaram a ser usadas, sempre com o objetivo de melhorar a produtividade e causar um menor impacto ambiental. É o caso do plantio direto. Em um recente encontro sobre o clima, o sistema Integração Lavoura-Pecuária foi abordado pelo renomado cientista Carlos Nobre sobre a sua importância para a produção de alimentos. A matéria foi exibida em entrevista no programa da Emater MG enviada ao Oeste Rural. Isto é tecnologicamente possível, mas nós precisamos no Brasil realmente encontrar esse ponto de equilíbrio. As nossas emissões na agricultura, elas continuam a crescer, ainda que mais lentamente. É lógico que o setor privado da agricultura também precisa comprar essa ideia, em outras palavras, comprar e implementar o plano de agricultura de baixo carbono. As tecnologias, a Embrapa já as desenvolveu, são muitas tecnologias. A carne chamada carne neutra em carbono, uma produção pecuária que ela equilibra a emissão dos ruminantes com o carbono no solo, que vai aumentando com pastagens bem manejadas, fixação biológica de nitrogênio, aumento da produtividade, sistemas agroflorestais, integração sistema lavoura, floresta e pecuária. Então, essas técnicas todas que já são desenvolvidas pela Embrapa e pelas universidades brasileiras, elas precisam atingir uma escala da agricultura nacional. Muito bem, e essa edição do Oeste Rural termina aqui, mas você poderá revê-la no canal YouTube. Digite Oeste Rural e a data de hoje e reveja também outros programas. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos.